outros momentos onde Deus dá a sua profecia. Mas aqui, em específico, há essa cláusula de assim diz o Senhor, onde é um reforço de que é Deus, é Yahvé quem está falando, é o Deus da aliança, é o Deus Todo-Poderoso. E o texto diz que, mesmo que eles sejam numerosos, e mesmo que eles estejam seguros, por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que eles sejam, os ninivitas serão exterminados. Isso nos faz pensar, irmãos, sobre a iminência do juízo de Deus. Como o juízo de Deus virá. E ele virá em breve. Ele não é um juízo tardio, não é um juízo onde não se pode esperar nada. Deus está dizendo aqui que ele virá com juízo contra esse povo. E a gente pode entender isso principalmente porque é o seguinte: aqui o texto não fala que Deus esperaria aquele povo se enfraquecer, outras nações se levantar, mas o texto diz que não importa. Não importa se eles são numerosos, se eles são o maior império daquela época, o maior povo, os mais poderosos em guerra, não importa. Não importa se eles estão seguros, se a força do braço deles dá segurança a eles. Isso é irrelevante para Deus. Por isso, Deus não esperaria que aquele povo, que outros se levantassem, mas Deus derramaria juízo em breve, um juízo iminente, próximo, porque Deus é o juiz de toda a terra, é Deus quem julga os bons e os maus. E Deus é muito maior do que a Síria. Deus ele é muito maior do que o Império Babilônico, e do Império Romano, e de que qualquer império. Deus ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem traz juízo contra os assírios. Irmãos, e a gente pode ver isso, texto de 2 Reis 19:35, no momento onde esse mesmo império, o Império Assírio, se levanta contra o Reino do Norte, antes do Reino do Norte cair, Deus, Yahvé, ele enfrenta, o anjo do Senhor sai sobre o acampamento, e o anjo do Senhor fere 185.000 dos guerreiros da Síria. Deus derruba 185.000 guerreiros da Síria, de Nínive, de Senaqueribe, o mais importante dos reis daquele império. Isso nos mostra, irmãos, que as grandes coisas desse mundo, para Deus, não é como nada. Imagina o seguinte, irmãos. Imagina que você está lá na sua casa de campo, aquela casa enorme, com aquele gramadão americano, sabe? Lá de férias. E você está cortando, a grama está alta. Faz um mês que você não vai para lá, porque você está trabalhando. E aí, quando você vai para lá de férias, a grama está alta. Você pega o cortador de grama e você vai passando o cortador de grama. E ele vai tranquilamente cortando todos aqueles filetes de grama. E em pouco tempo, você cortou toda aquela grama, sem nenhuma dificuldade. Para Deus, não é nada diferente disso. Para Deus não há grandes dificuldades. Para Deus não há grandes impérios ou grandes poderes nesse mundo. Deus é o juiz de toda a terra. E Deus ele vai derramar juízo contra os ímpios. Não importa o quão grandes, quão numerosos, quão poderosos, ou por mais seguros que eles acham que estejam. Deus vai trazer juízo aqui, nesse momento específico, contra a Síria. E o texto, todo o livro de Naum, irmãos, nos dá a imagem, muitas vezes, de Deus, o próprio Deus, como um guerreiro lutando contra a Síria. Um guerreiro que se levanta contra aquele povo. E um trecho interessante, irmãos. Difícil, muitas discussões sobre esse texto, mas eu acho muito importante. O verso 12, lá para o final do verso 12, diz o seguinte: vou ler o verso todo. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão.
e aí eles serão exterminados e passarão. O que é esse passarão? Nós temos versões da Bíblia que fala que passarão, e versões mais antigas que fala ele passará. E estudando bastante sobre o texto, eu acho que uma tradução mais coerente, melhor, é que ele passará. E então não são os ninivitas que passarão, é Deus quem passará. E talvez isso não faça sentido ainda, mas o texto de Êxodo 12, capítulo 12, verso 12, diz o seguinte: naquele momento da instituição da Páscoa, o povo de Deus preso, cativo no Egito, Deus levanta Moisés, era o seu mediador, o libertador daquele povo, e Deus diz para Moisés ir contra o faraó, leva as pragas, mas Deus disse que numa noite ele passaria por sobre o Egito, e ele feriria os primogênitos daquela terra. O verso 12, capítulo 12, verso 12 diz o seguinte: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Esse termo passarei de Êxodo é o mesmo termo passarei aqui de Naum. É a ideia de que Deus não vai simplesmente vencê-los, mas Deus passaria por cima daquele povo, assim como passou lá em Êxodo, na Páscoa, na instituição da Páscoa. É Deus quem derrubaria com poder, é Yahvé, o Deus da aliança, quem passaria por ali e executaria juízo contra aquele povo. Então, como nós vemos que Deus não... Às vezes, o povo poderia estar se pensando, por que estamos nessa situação? Mas Deus não os abandona, e é Deus quem passaria por cima daquele povo. É Deus quem derramaria juízo e quem traria libertação para aquele povo. E outro exemplo, vocês se lembram, em Gênesis, comecinho de Gênesis 6,5 diz que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra. E poucos capítulos depois, Deus derrama sua ira em forma de chuva torrencial e alaga o mundo. Nós vemos o dilúvio como juízo de Deus contra as nações ímpias. E é sobre isso que nós vemos aqui. Deus purificando essa terra. Deus derramando juízo contra os maus. Deus trazendo o fim da maldade vinda daquele povo. E essa é uma mensagem pesada, irmãos. É uma mensagem difícil. Eu acho que muitas vezes é tão tranquilo quando nós lemos os evangelhos, e aí a gente chega nos profetas e fica tão pesado e duro de ler, né? Mas o caráter punitivo de Deus, o seu juízo, faz parte de quem Ele é. E isso não é menos importante do que o seu amor. Mas o texto não para aqui. E a gente tem uma segunda característica do juízo de Deus importante, que é que o juízo divino liberta os afligidos. O juízo divino traz libertação para aqueles que estão sendo afligidos. O povo hebreu, irmãos, assim como outros povos, eram afligidos pela Síria. Todos os povos ao redor ali eram afligidos constantemente. Povos sofriam nas mãos daquele povo. Mas, como nós vimos, Deus derrubaria os poderosos. Mas Deus não derramaria o seu juízo apenas para derrubar os poderosos, mas também para libertar aqueles que estavam sendo afligidos pelos povos maus. E o caráter do juízo de Deus não é apenas punitivo, não é apenas purificador, mas ele é também libertador. Ele traz libertação para o povo de Deus. E por que o povo de Deus estava sendo afligido? Por que eles estavam sofrendo aquilo? Nós vemos, irmãos, finalzinho do verso 12. O texto diz que Deus diz: eu te afligi, mas não te afligirei mais. Então, espera aí, é Deus quem aflige, quem está afligindo o povo de Deus?
são os assírios. E um exemplo para isso, irmãos, uma ilustração para a gente entender. O texto de Atos 2, 23 diz o seguinte: Pedro, pregando, ele diz ao povo hebreu, ele diz o seguinte, sobre Jesus: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. O que Pedro está dizendo aqui? Deus entregou Jesus pela sua vontade, mas quem matou Jesus foi o seu povo. Então, como assim? Como que Deus entrega, mas quem executa é o povo? Sim, irmãos, muitas vezes Deus utiliza a maldade dos homens para a punição de outros, inclusive do seu povo. Nós vimos isso no exílio. A Babilônia, outro império mau, foi usado por Deus. E Deus, em outros textos, diz que Deus usou a Babilônia como juízo para o seu povo, porque eles se desviaram, porque eles adoravam outros tantos deuses, porque eles eram idólatras e eles haviam se afastado de Deus. Então, esse juízo vem de Deus. Esse juízo é Deus, é um pai que está chamando o seu filho de volta. Sabe, um filho que é castigado pelo seu pai? Um pai não castiga o seu filho por ódio ou porque quer o seu mal, mas um pai que sabe o que está fazendo castiga o seu filho para que ele se volte do seu erro, para que ele aprenda com o seu erro, para que ele se volte do seu pecado. E é isso que acontece aqui. Deus, pelos seus decretos, pela sua vontade, seria afligido, mas não é pela mão de Deus, é pela mão e é pelo pecado dos assírios. Os assírios, com seus pecados, com sua crueldade, com sua maldade, é quem afligiria aquele povo. E outro texto, Salmo 119, 67 até o 71 diz, o salmista diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo em todo o coração teus preceitos. Tornou-se-lhe o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Deus não estava abandonando o seu povo. Pelo contrário, o juízo de Deus, vindo por meio dos assírios, tinha a mesma intenção de um pai que castiga o seu filho. Ele queria que o seu povo voltasse, entendesse, compreendesse os seus pecados, os seus erros, e voltasse aos caminhos corretos, aos caminhos de Deus. E essa era a intenção de Deus. Mas o próprio Deus diz: eu vou quebrar esse jugo, esse laço, essa escravidão que vocês estão passando. Deus não deixaria eles por muito tempo. Deus está falando assim: eu vou livrar vocês do jugo dos assírios. E aqui no texto, na nossa versão, não deixa claro, mas outras versões têm a palavra agora, que agora seria liberto. Então, novamente, tem a questão do juízo iminente, da libertação próxima, iminente. Deus iria libertá-los do domínio da Síria. Deus iria libertar o seu povo do domínio daqueles povos maus. Irmãos, se anteriormente eu fiz uma ilustração comparando essa situação com a Páscoa, a instituição da Páscoa ali em Êxodo, onde Deus passa pelo Egito, derramando sua ira, eu acho que nós temos outra aplicação, outra ilustração aqui. A ira de Deus aqui, o juízo de Deus aqui derramado, ele não é só punitivo, ele é para libertar o seu povo, assim como foi lá no Êxodo. Lá, o povo estava sendo afligido, e Deus não só feriu os ímpios, mas Deus libertou o seu povo da aflição, Deus libertou o seu povo do mal. E é isso que está acontecendo aqui. Irmãos, nós precisamos pensar sobre isso, sobre como, muitas vezes, Deus vem trabalhando nas nossas vidas. Deus
nos castiga de muitas vezes, de muitas formas, muitas vezes. Deus nos mostra, Deus nos deixa cair em nossos próprios erros, para que nós aprendamos, para que nós entendamos que estamos trilhando por caminhos maus. Mas entenda que Deus ama o seu povo, que Deus entregou o seu Filho pelo seu povo. Então Deus não deixaria o seu povo à mercê do mundo e do mal. Deus está com o seu povo e Deus vem libertando o seu povo dia após dia do pecado e da escravidão do mal. E, irmãos, essa profecia de Naum, então, traz esperança para aquelas pessoas que estavam sendo escravizadas. Eles poderiam ter a esperança de que eles seriam libertos. Mas por que eles confiariam? Qual era a certeza que eles tinham de que realmente eles seriam libertos daquele jugo, daquele laço? Qual certeza que eles poderiam ter? E aqui, meus irmãos, nós vemos a terceira característica do juízo divino. O juízo divino é inevitável. Não há como fugir do juízo divino. Muitas vezes, nós recebemos informações importantes para o nosso futuro, mas nós não temos como saber se isso é real. Pense o seguinte, irmãos, imagine que o Lucas fala que vai trocar de carro. Eu falo assim, não, Lucas, segura aí, espera porque eu vi na rádio um cara bom falando que daqui 6 meses vai abaixar o preço dos carros. Aí o Lucas pensa, mas eu preciso de um carro agora, e aí, eu espero ou não espero? Será que vai acontecer ou não? Será que é fake news? Será que o Rodrigo está falando a verdade? Será que está certo? A gente tem informações importantes sobre a nossa vida, mas a gente não tem certeza se isso vai acontecer. Imagina que alguém chega para você no seu trabalho novo e fala assim, tenho certeza que esse seu emprego novo vai ser o melhor que você já teve, você vai ter, vai ser muito bom para você. Isso seria bom se acontecesse, mas que garantia que você tem disso? Ou imagine que eu falo assim, você precisa comprar esse produto aqui, ó. Isso aqui vai resolver os seus problemas numa área específica. Que garantia que você tem de que isso vai resolver? E aqui, irmãos, qual é a garantia de que aquele povo teria, de que realmente Deus os libertaria? E o comecinho do verso 14 diz o seguinte, porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade. Esse termo de que o Senhor deu ordem, em algumas Bíblias fala que o Senhor decretou. E isso, irmãos, fala diretamente sobre a vontade de Deus, a vontade onde Deus decreta, a vontade onde Deus diz o que acontece na realidade, na história, no mundo. E isso não muda, isso não pode ser evitado, isso não pode ser frustrado, isso não pode ser quebrado por ninguém. Deus diz que isso aconteceria, e isso é o suficiente para que nós entendamos que isso vai acontecer. Aquele povo tinha a garantia, era Yahvé, era o Deus da aliança, é o Deus que libertou eles do Egito. Ele vai cumprir a sua palavra. Ele decretou isso, ele deu ordem para que isso acontecesse. E isso vai acontecer, irmãos. Nós precisamos entender, irmãos, quem é Deus? Deus é alguém que não muda. Deus é alguém que não falha. Deus é alguém que cumpre as suas promessas. Deus é alguém poderoso para tudo isso. E tantas vezes nós temos dificuldade de crer em Deus, mas nós precisamos crer que Deus é aquele que rege o mundo, que sustenta o mundo. Ainda no texto, irmãos, no verso 4, diz que a posteridade, que Deus ordenou que não haja posteridade do nome da Assíria. E a ideia aqui, irmãos, é de que não haveria uma posteridade perpetuada. Aqueles povos, aqueles reis, e aqui fala muito diretamente ao rei da Síria, provavelmente, fala até no singular, é a ideia de que aqueles povos, principalmente aqueles reis, eles zelavam pelo seu nome. O rei da Síria,
em um escrito encontrado em lugares, templos ali da Síria, diz que os deuses da Síria iriam atrás, ou iriam levar juízo para quem apagasse de alguma forma o nome daquele rei nas pedras, nas colunas ali. Eles se achavam como deuses, como grandes homens que deveriam ser lembrados por todo o tempo. Eles deveriam ser lembrados praticamente como deuses. Eles queriam que a sua descendência, que os deuses posteriores a eles continuassem como eles eram, fossem poderosos como eles foram e fossem lembrados por aquele império poderoso que vinha crescendo. Mas Deus diz o contrário. Deus diz que aquele povo, aquele rei, aquele império não seria lembrado, pelo menos não daquela forma, como eles gostariam. E não importa se aquele rei diz que os deuses da Síria iriam contra aquelas pessoas. Não importa, porque Yahvé está dizendo que eles não seriam lembrados. Então, nós vemos que Deus é maior do que aqueles povos, maior do que aqueles reis, maior do que aqueles deuses. E o texto fala em seguida, que Deus exterminaria os ídolos e as imagens. Deus derrubaria, exterminaria, acabaria com aqueles falsos deuses. Ainda no verso 14. E eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja, irmãos, mas eu queria retornar. Eu achei um tema recorrente nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento. Você já percebeu como que no Antigo Testamento Deus, Yahvé, vem destruindo todos os ídolos, todos os deuses, vem destruindo os ídolos, os deuses das nações? Se lembre das pragas do Egito. Aquelas pragas, praticamente todas, remetem a algum deus egípcio, algum deus do Egito. Quando Deus traz aquela praga, onde havia sangue no rio Nilo, pense o seguinte, irmãos, o rio Nilo era um deus para os egípcios. Os egípcios moravam num lugar árido, seco, mas eles tinham um rio que passava, o rio Nilo. O rio Nilo era o deus da vida para eles. Os animais sempre estavam ao redor do rio. Eles plantavam ao redor do rio. Eles viviam, eles tinham vida porque eles estavam ao redor do rio. Eles tinham água e por isso eles poderiam viver numa região tão árida, difícil, seca, inóspita. Então, para eles, o Nilo era o deus da vida. E o que Deus faz? De forma até irônica, Deus faz com que o rio flua sangue. Então, o Deus da vida para eles morreu. O que escorre ali é sangue. Pense, irmãos, vocês se lembram quando a Arca da Aliança é roubada pelos filisteus? E eles colocam a Arca da Aliança dentro do templo do deus Dagon, o deus filisteu. E aí, no passar da noite, quando chega pela manhã, os sacerdotes entram no templo de Dagon e eles veem a estátua caída, de cabeça virada para baixo e com a cabeça decepada, cortada. É Yahvé, a arca ali simboliza a presença de Deus. É Yahvé destruindo Dagon. Pense, irmãos, em Baal. Baal também era tido como Deus da vida. Ele era o Deus que trazia chuva. E por trazer chuva, ele trazia vida. Por causa dele, poderia haver plantações. Por causa dele, eles viviam. É o que eles criam. E se lembra daquele evento onde Elias e os 400 profetas de Baal, e aqueles profetas ficam envergonhados e morrem, porque Baal não trouxe chuva, mas é Yahvé quem traz chuva. E aqui, novamente, irmãos, Deus está destruindo os deuses daquele povo. Deus está não só destruindo aquele rei, não só dizendo que daqueles reis não haveria posteridade, não seria lembrado, mas os deuses também não seriam destruídos. Pense na progressão do texto. Os reis não seriam lembrados, os deuses seriam destruídos. E por fim, irmãos, no finalzinho do verso 14, diz que
Deus diz: eu farei o teu sepulcro, porque és vil. Deus derruba a posteridade daqueles reis. Deus destrói aqueles ídolos. E Deus abre a tumba, o sepulcro, para que eles sejam enterrados. A coroa daquele rei seria cravada naquele túmulo. Aqueles ídolos seriam colocados naquele túmulo. Porque Deus é santo. Deus é um Deus poderoso. E é um Deus que vence os maus, vence os seus inimigos, vence os falsos deuses. E hoje nós falamos muito sobre autoestima no nosso tempo, nossa época, mas pense que o Senhor estava dizendo que Nínive não era nada para ele. Deus era todo-poderoso. Deus era o Senhor de todas as coisas. Irmãos, se você pensa, ok, eu entendi a história do povo assírio, do juízo de Deus, mas o que isso interfere na minha vida? Como que eu aplico isso na minha vida? Eu queria deixar algumas aplicações, irmãos, que o texto nos deixa, né? A primeira, irmãos, é que não tenha medo de propagar a dura promessa do Evangelho. E nós temos o exemplo de Naum. Naum tinha a incumbência de proferir juízo contra o maior império daquela época. E pense no quão difícil era para ele falar contra o maior império da época, assim como foi para Lutero, levantar-se contra a grande igreja de Roma. E não foi fácil. O inimigo era imenso, nós somos fracos, covardes, muitas vezes, mas o que dá esperança, o que deu esperança a Naum, o que dá forças a Naum, é saber que ele não está fazendo algo qualquer. Ele não está defendendo uma causa qualquer. Ele estava pregando a palavra de Deus, o juízo de Deus. E isso deve nos dar força, deve nos dar coragem para, nesse mundo caído, pregarmos a palavra de Deus e agirmos como crentes em um mundo caído. Nós, muitas vezes, sofreremos repreensão de muitos. Muitas vezes nós seremos castigados pela nossa fé. Mas nós temos o Deus da aliança que está conosco. Outra aplicação, irmãos, é que nós temos que entender que todos que se colocam contra Deus serão derrubados em algum momento. E tantas vezes, irmãos, nós, não sei como está a sua vida, mas com certeza você já passou por algum momento onde você vê que você tem sofrido por quem você é, por ser crente, por ser fiel à palavra. Imagine se no seu trabalho você, de alguma forma ou em algum nível, é perseguido porque você age da forma correta. Correta que eu digo, não politicamente correto, mas conforme Deus deseja. Ou na escola, se você professa de alguma forma a sua fé, você sofre por isso. Entenda que o juízo não está na minha mão, não está na sua mão. Não importa se você quer de alguma forma que algo aconteça agora. O juízo está na mão de Deus. E ele virá. Nós precisamos ter esperança e fé de que Deus vai proferir juízo contra aqueles que são contra o seu nome. Então, coloque a sua esperança em Deus. Não desanime e deixe de viver como Deus espera, porque você sofre por isso. Mas coloque sua fé em Deus. Talvez você passe a sua vida toda sofrendo e você não veja que Deus está te livrando que Deus está castigando aquelas pessoas más que levantam contra você. Mas entenda que a nossa esperança, irmãos, é escatológica, é para o final dos tempos. Deus pode, de alguma forma, demonstrar tanto o seu juízo agora, e Ele demonstra, quanto a sua libertação agora, e Ele demonstra. Mas entenda que a nossa esperança não é para agora. A nossa esperança é para o fim dos tempos. E, por último, irmãos, nós falamos sobre os decretos eternos de Deus, o texto fala sobre isso. E nós não conhecemos
os decretos de Deus. É uma afirmação, mas não é totalmente correta, porque nós conhecemos também, em parte, os decretos de Deus. E eu vou ler 3 pequenos trechos de Apocalipse. Apocalipse 19, 11, de 11 a 16, diz o seguinte: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus. Ele é o Verbo de Deus. Ele é aquele que no dia do juízo irá ferir as nações. Ele é aquele que, pelo seu juízo, tanto traz punição, como também traz libertação. Nós somos libertos por Cristo. Cristo na cruz sofreu a ira de Deus, ao mesmo tempo em que Ele nos libertou. Então, nós temos a esperança escatológica do fim dos tempos, e nós conhecemos esse decreto de Deus, que diz que Jesus virá, e que Ele ferirá as nações. Ainda no capítulo 19 de Apocalipse, versos 19 e 21, diz o seguinte: E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos, com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartarão das suas carnes. É Cristo quem profere juízo e é quem irá acabar, extirpar o mal do mundo. É por meio do juízo de Deus que Ele purifica esse mundo e que Ele vai trazer uma nova existência, livre de pecado, livre do mal. E por fim, Apocalipse 21, verso 5, diz o seguinte: Se aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós não compreendemos em sua totalidade os decretos de Deus, mas isso já está prometido, já está decretado, isso vai se cumprir. Um dia, Cristo irá proferir juízo sobre as nações, e Ele também irá, de forma definitiva, libertar o seu povo do mal, dessa existência onde o pecado reina, onde o príncipe desse mundo, a carne, tanto nos assedia, a nossa própria carne, o mal e o pecado, Satanás, onde nós lutamos contra tudo isso. Mas haverá o dia em que todas as coisas serão feitas novas, e nós não viveremos mais essa realidade. Pelo contrário, nós viveremos com Cristo, viveremos e conheceremos a perfeição de Cristo, o Senhor que traz juízo para purificar, para limpar o mundo, mas que, ao mesmo tempo, traz libertação. Nós merecemos esse juízo, mas, pela graça de Cristo, nós recebemos libertação. Irmãos, oremos pedindo a Deus que nos dê compreensão sobre essas coisas, sobre como nós somos indignos da graça de Deus, indignos como os assírios. Nós não somos tão melhores do que eles, mas pela misericórdia de Deus nós somos libertos, e pela misericórdia de Deus nós
podemos ter vida. Pela misericórdia de Deus, nós temos a esperança decretada, que não falhará, de que nós viveremos com Deus nos novos céus e nova terra. Oremos, irmãos. Deus Santo, obrigado, Senhor, pela sua bondade, obrigado pela sua graça, que é derramada sobre nós. Obrigado porque, mesmo sem merecimento algum, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos redimiu de nossos pecados, o Senhor tirou aquele coração de pedra que havia em nós, e o Senhor nos deu um novo coração. O Senhor tem tratado as nossas vidas, o Senhor tem falado as nossas vidas, aos nossos corações, e eu te peço que o Senhor continue falando, nos dê entendimento, que o seu Espírito Santo toque em nossos corações e nos confronte contra os nossos pecados, que nós não sejamos duros como aquele povo. Jonas pregou aquele povo e eles se mudaram de caminho momentaneamente, mas voltaram aos seus pecados e eles sofreram o juízo de Deus. E eu te peço que o Senhor não nos deixe ser duros, ser crentes duros de coração, mas que nós sejamos humildes, que nós possamos enxergar a correção que vem do Senhor, que nós possamos ter um coração contrito, que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, que nós possamos ver que só a salvação em Ti, Senhor. Ao Senhor pertence a salvação, o Senhor é bondoso, e o Senhor nos deu a salvação por meio de Cristo, que sofreu a sua ira na cruz, a sua ira foi derramada sobre Cristo na cruz, ira que nós merecemos, que nós deveríamos ter recebido, mas Cristo recebeu ela em nosso lugar. E por isso nós recebemos o que seria de Cristo, a graça, a misericórdia, a salvação. Nós não temos méritos nenhum diante do Senhor, mas nós fomos alcançados pela sua misericórdia, nós fomos alcançados pela sua graça, e nós somos gratos por isso, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas, que o Senhor aplique essas verdades em nossos corações, que nós sejamos sempre gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor está fazendo, que o Senhor continue, por meio do Seu Espírito Santo, aplicando a santificação em nossas vidas, que nós possamos gradualmente, dia após dia, crescer em santidade diante do Senhor, que nós possamos, dia após dia, sermos menos parecidos com nós mesmos e mais parecidos com Cristo, que a sua imagem seja restaurada em nós, Senhor, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, que o Senhor nos faça a crescermos, não pelos nossos esforços, mas pela sua misericórdia, pela sua graça, que nós possamos crescer em santidade, que nós possamos agradar o Senhor com as nossas vidas, que nós tenhamos uma vida direcionada a isso, por isso, que nós possamos viver as nossas vidas para agradar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, meu Deus. Ser conosco, Senhor, durante essa semana, nas nossas dificuldades, quando formos perseguidos ou passarmos por problemas, que as nossas esperanças estejam em Ti, Senhor, não no poder de alguém ou de algo, não nas nossas capacidades, não em quem nós achamos que somos, porque nós somos tão pequenos, Senhor, tão fracos, tão frágeis, mas que as nossas esperanças estejam em Ti, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor continue cuidando de nós, Senhor, que o Senhor nos traga para próximo de Ti, que o Senhor nos faça entender que precisamos nos relacionarmos mais contigo, estar mais próximos de Ti, e que nós possamos ter consciência de tudo isso, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento de que nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém.